em pé, vamos orar ao Senhor, pegar o nosso irmão nas mãos do Senhor. Entregamos essa mão para o Senhor, né? Mas esse momento é o momento que ele tem que estar na posição que Deus desta noite é usado com poder e glória. Senhor Jesus, glorifica as mãos nessa noite. Senhor, tu sabes, Senhor, que nós passamos esse momento de nervosismo, de ansiedade, mas nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós e do teu filho, Senhor. Use lá do teu filho, aquilo para que ele colocou no coração, também vai colocar no nosso coração. E nesta noite nós queremos ouvir a tua voz. Usa como canal de bênção, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Legal. A paz do Senhor, igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Abra aí, amados, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos estão alegres, amados? Amém. Alguém triste aí? Alma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que veio adorar, adore, amados. Você que veio exaltar, exalte. Louvado seja o nome do Senhor. Os que vieram assistir o culto, assistam. Mas os que vieram adorar, tenham liberdade, porque o Espírito de Deus está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já ouvimos e louvamos aqui que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de honra, de adoração, e por isso nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora ao Jordão e tomemos ali cada um uma viga e façamos ali um lugar para que habitemos. E ele disse: andai. Disse um: rogo-te que venha com teus servos. E ele respondeu: eu irei. Foi, pois, com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um derrubava uma árvore, caiu o ferro do machado na água e gritou, dizendo: ah, Senhor meu, era emprestado. E o varão de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhes mostrou o lugar. Então cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tomai. E ele estendeu a mão e o pegou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor, aleluia, que é digno em todo tempo de honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Jesus. Amados, este é um texto muito conhecido da igreja, né? Acredito que todos aqui, se não a grande maioria, já deve ter ouvido, lido e ouvido alguém pregando em cima deste texto, desta passagem, aleluia. E alguns, creio eu, que já até se identificaram com a mensagem que fora trazida aos corações por conta daquilo que o Senhor Ele traz a nós através do teu Espírito Santo, usando a sua palavra, e aqueles que a ministram.
Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos inicia dizendo que os filhos dos profetas disseram a Eliseu. Estavam ali os filhos dos profetas, e na verdade, quando a Bíblia diz os filhos dos profetas, não está dizendo literalmente que eram filhos de profetas, mas era uma forma de tratamento. Aqueles que se colocavam à disposição dos homens de Deus e queriam adquirir conhecimento, estudar acerca da palavra, eles frequentavam esta chamada escola dos profetas. Então logo estavam debaixo da tutela dos profetas que ali ministravam aos seus corações. E aqui, conforme o texto vai discorrendo, nós vemos que, de certo, aquela escola crescia, de modo que o lugar que eles estavam já não suportava mais, penso eu, com comodidade e tranquilidade, aqueles que ali residiam e estavam aprendendo a palavra de Deus. E um desses moços, observando essa circunstância e agora um problema, porque glorificado seja o nome do Senhor, a escola estava crescendo e mais estavam chegando para aprender da palavra de Deus. Ele tem uma ideia, e qual não era? Ele leva até o seu tutor a ideia de que era necessário que eles buscassem um lugar mais amplo, aonde eles pudessem aprender com mais conforto, talvez, com mais tranquilidade, fora do aperto. E trazendo, amados, para nós aqui, é interessante que, uma vez mais, lendo este texto e olhando para a igreja, vemos que, infelizmente, nós temos muito espaço e pouca gente. E neste tempo, o que me faz a palavra de Deus aqui entender é que os jovens eram tantos que eles precisavam de um lugar maior. E obviamente nós sabemos que neste tempo que nós vivemos, e talvez um pouco diferente de 10, 15, 20 anos atrás, aonde, se nós, e aqui os mais antigos, vão falar de uma igreja com maior número de juventude, uma juventude mais disposta, uma juventude mais interessada, uma juventude cuja qual se colocou à disposição de Deus. E hoje, com o avanço da tecnologia e da necessidade de se preparar, nós entendemos que, e não estou dizendo aqui, amados, o contrário, obviamente, tantos os de maior idade como os jovens devem se preparar mesmo, devem buscar, cursar as universidades, as faculdades, mas entendendo que
precisamos primar pela obra do Senhor. Precisamos nos dedicar à obra de Deus. Até porque quem não busca a palavra, quem não se debruça a buscar conhecimento na palavra de Deus, acaba por ficar muito suscetível às ideias, às vãs filosofias, às teorias que se empregam nas faculdades, nas universidades, porque lá há homens e mulheres preparados, até mesmo para muitas das vezes tirar do foco e desvirtuar aquilo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. Mas aqui nós vemos que esses jovens, eles estão preocupados em ampliar o lugar aonde eles se encontram. E Eliseu, ele talvez já tenha percebido isso, mas agora ele dá ouvido a um desses jovens e caminham até o Jordão, a fim de que eles pudessem encontrar este lugar, para que eles pudessem habitar. Aqui na minha Bíblia usa, este termo, habitar, para que habitemos. E eles caminham até o Jordão. E agora, cada um tem o dever, a incumbência de cortar uma árvore, talvez para abrir um clarão, talvez para que essa madeira fosse usada para erguer uma tenda, para formar ali o arraial, o local de habitação. Mas fato é que todos se dispuseram a fazer a obra naquele lugar. Todos se colocaram à disposição e de forma efetiva foram ali e trabalharam para que alcançasse o propósito e o objetivo naquele momento. E a Bíblia diz que um deles deixou que o ferro do machado caísse ali na água, junto ali ao Jordão. Interessante que a expressão que é usada aqui, o jovem, ele logo grita, ah, meu Senhor, que era emprestado. E daí, amados, alguns historiadores vão dizer que naquela época o ferro, a ferramenta, era um objeto caro, era algo que nem todos dispunham condição para poder comprar. E fato é que a Bíblia diz que era emprestado o machado que aquele jovem estava usando naquele momento para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aprendendo com quem ele estava aprendendo, de certo ele entendia que se ele tomou emprestado o machado de alguém, ele deveria devolver nas condições que ele havia recebido. Porque quando algo é nosso, nós utilizamos, fazemos da maneira que nós queremos. Quando o objeto é nosso, pertence a nós, nós temos cuidado, mas se caso aconteça alguma coisa, o prejuízo é nosso, é meu. Então logo a minha aflição, o meu desespero, a minha preocupação será menor. Mas, amados, obviamente nós não viemos aqui para falar de machado, nós não viemos aqui para falar daquilo que é terreno, nós não viemos aqui para falar daquilo que o dinheiro
E este texto, ele ilustra muito o nosso trabalho, a nossa disposição e como nós temos tratado aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Este texto mexe muito conosco quando nós entendemos que, como igreja, nós temos tudo da parte de Deus, mas há coisas que o Senhor tem dado a nós, mas tem um dia, como diz a sua palavra, que Ele há de requerer conta do que Ele tem dado a cada um de nós. E daí o Senhor tem chamado a cada um de nós, tem nos instruído através da sua palavra, e nós temos nos colocado à disposição de Deus. E se não for assim, amados, não somos igreja do Senhor. E temos pedido ao Senhor, e o Senhor tem usado a sua igreja. O Senhor tem dado a cada um de nós dons, cujos quais muitas das vezes achamos que porque está em nós, nós podemos fazer de qualquer jeito e de qualquer maneira. E caímos num grande erro. E caímos numa cilada que muitas das vezes o inimigo ele tem preparado, e de forma ardilosa, sabe? Porque eu canto muito bem, porque quando eu canto, eu vejo a igreja se movendo, porque quando eu canto, eu vejo a igreja se alegrando. Ah, eu pego muito bem. Quando eu pego, eu chamo a atenção, todos param para me ouvir. Nada é nosso, amados. E quando nos envaidecemos com aquilo que não é nosso, tomamos para nós uma glória que não é nossa. E é muito difícil reconhecermos e devolvermos a Ele a honra, a glória. Por isso, se faz necessário que entendamos que aqui nós somos mordomos do Senhor. Se faz necessário que entendamos que o cantar bem, o pregar bem, o fazer da melhor forma é dom de Deus sobre as nossas vidas. É dom de Deus sobre a igreja. É o Senhor usando para o propósito e fim que Ele tem, aleluia, para cada um de nós neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos recomenda que devemos buscar com zelo os melhores dons. Aleluia. Mas ele também nos ensina que os dons ou dom vem do Senhor. E quando nós entendemos isso, amados, nós honramos o nosso Deus, glorificamos o nosso Senhor e fazemos da forma e da maneira, aleluia, que Ele quer. E devemos estar também apercebidos para que não deixemos de lado, para que não guardemos com medo de perder, porque conhecemos a parábola do servo infiel, dos talentos. O Senhor nos ensinando em todo o tempo que precisamos com zelo cuidar daquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Como igreja, precisamos ser cheios, manifestar, aleluia, os dons de Deus neste lugar, deixar o Espírito Santo de Deus agir e conduzir-nos da maneira que Ele quer, mas
também um erro. Se Deus, Ele confiou a você, confiou a nós, é para que nós o exerçamos neste lugar, para que nós venhamos honrar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, com aquilo que Ele tem confiado a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, amados, despertar, aleluia. Nós precisamos entender, aleluias, que como igreja estamos à disposição de Deus, aleluia, como servos. Mas precisamos ser bons mordomos. Louvado seja o nome do Senhor. Outros olham e julgam que não há necessidade. Já há muitos fazendo, mas Deus, Ele conta contigo, sabe? Deus, Ele te chamou, não foi para que você viesse e ficasse sentado. Há muito trabalho, amados, neste lugar, aleluia. Há muitas coisas para serem feitas. Eu peguei pela manhã o finalzinho da palestra que o pastor estava dando aqui. Há muitas coisas para serem feitas no reino e na obra do Senhor. Falta homens e mulheres com disposição. Às vezes ficamos aguardando o pastor, olhar e chamar. Mas a verdade é que nós precisamos fazer tal qual este moço aqui, que observando a necessidade naquele momento, ele vai até o homem de Deus e declara o desejo do seu coração, algo que era necessário naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Precisamos nos mover, amados, para que a obra do Senhor ela cresça, para que a obra do Senhor ela avance. Precisamos deixar de lado, aleluia, todo marasmo, todo achismo e nos colocarmos à disposição de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem não pode louvar, pregue. Quem não pode pregar, ore. Busque, aleluia, pela vida da igreja. Busque, aleluia, para que aqueles que estão louvando, para aqueles que estão pregando, para aqueles que estão evangelizando, sejam cheios, revestidos, guardados pelo Espírito Santo, a fim de que essa obra cresça, o nome do Senhor seja exaltado, que vidas sejam alcançadas, aleluia, para que nós possamos ver o propósito de estarmos aqui neste lugar, nesta noite em especial, para adorar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Mas nos reunimos como igreja para receber de Deus, para que possamos ir pelo mundo pregando as boas novas de salvação. Às vezes nós olhamos e vemos uma igreja vazia, mas não conseguimos nos mover para mudar a situação. Isso depende de quem, amados? Se por Deus já está consumada todas as coisas, se nós fomos chamados para este ministério, depende de cada um de nós. Por isso, é tempo de despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que faz milagres, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta noite haja entre nós quem já tenha recebido o machado, já tenha utilizado o machado, aleluia, mas por um motivo ou outro
outro deixou com que o mesmo caísse, e você sozinho, assim como eu sozinho, não consigo pegar o machado. Naquele tempo havia uma dificuldade que era aquele Jordão, e mesmo que aquele jovem mergulhasse, acho eu, ou penso eu, pouco provável que ele tenha o machado. Mas Deus usa o homem de Deus, aleluia, para que o machado flutuasse. E nesta noite Deus usa mais uma vez o seu Espírito Santo para trazer de volta a cada um de nós, aqueles que disserem: Deus, eis-me aqui, por um motivo perdi o machado, mas eu quero nesta noite, aleluia, tomar posse do dom que o Senhor uma vez otorgou sobre a minha vida. Aleluia, é tempo de nos levantarmos, amados. Aleluia. Não podemos ficarmos apáticos diante das situações e das circunstâncias que se apresentam a nós, aonde vemos muita dificuldade para as pessoas entenderem, aleluia, que Jesus Cristo, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Pior é quando tomamos o prejuízo de vidas que outrora estavam aqui, na mesma situação que cada um de nós, e hoje se encontram lá fora, servindo ao diabo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos e preocupados com essa situação. E daí, nessa noite, uma oportunidade, aleluia, que nós temos da presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele se faz presente aqui nessa noite, aleluia, de dizer: Senhor, eu perdi ou deixei de lado o dom que o Senhor depositou em minha vida, mas eu preciso. Amados, não é uma questão somente de querer, não, é necessidade. A igreja do Senhor necessita manifestar os dons que o Senhor delegou a nós. Tem que se manifestar, amados, em nosso meio, tem que se manifestar em nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa se cumprir, ela vai se cumprir. E eu acredito que, bem como minha oração é a sua oração, que não passe de nós o Espírito do Senhor, que não se levante outra geração, porque nós olhamos para trás e dizemos: quanto tempo, Senhor, aleluia, está prolongando a sua vinda? Há quantos anos eu ouço que Jesus está voltando? Mas sabe por que o Senhor não voltou? Por causa de mim, de você. Mas esta responsabilidade não está sobre o Senhor, mas sim sobre nós. Nós aprendemos através da Bíblia, através da escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos, que o Senhor, Ele virá quando todos tiverem ouvido a sua palavra. No mínimo, Jesus te ama, Ele existe e Ele quer te salvar. Como ouvirão, diz a palavra de Deus, se não há quem pregue? Aleluia. Nós precisamos, amados, assumir esta responsabilidade que é nossa.
ser crente é aceitar Jesus e vir a todos os cultos, e voltar para casa, e voltar no culto seguinte, e voltar para casa. Servir a Jesus é dedicar a sua vida ao Senhor. Obviamente, precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar do nosso sustento, aleluia. Mas há muitos que Deus tem levantado, há muitos que Deus tem capacitado, há muitos que Deus tem enviado, e há muitos que têm se negado a fazer a vontade de Deus. E a esses há um juízo da parte do Senhor. Aleluia. Quem ama, obedece. Quem obedece, cumpre o ídolo do Senhor. Amados, para terminar, nós estamos nos aproximando desta igreja, dos 100 anos deste ministério aqui. 100 anos. Se nós fizermos, aqueles que gostam, né, um pouco de repetir, uma retrospectiva, obviamente eu não vivi, né? 40 anos atrás, mas a história nos mostra que essa igreja era uma igreja grande. Como eu digo grande, era no sentido da sua membresia, não é isso? Um contingente maior. E eu fico refletindo sobre isso, e às vezes comento com um, com o outro. Nós, quando falamos de progresso, de sucesso, nós pensamos sempre no mais, né? No mais, no mais. E a ideia seria tal qual o texto aqui nos fala: alargar o templo, a nave, é ter que fazer cultos de manhã, de tarde e à noite. E nós precisamos refletir, amados, neste tempo que nós estamos nos preparando para este centenário, acerca disso. Não podemos perder, obviamente, a essência que é a palavra de Deus. Não podemos perder o compromisso com a verdade. Não podemos perder o compromisso com o Espírito Santo. Mas precisamos entender, aleluia, que se faz necessário que nós venhamos trabalhar para que cresça a obra do Senhor neste lugar. E daí eu fico vendo igrejas com 15, 20 anos abarrotadas de gente. O que nós pregamos? Nós precisamos refletir sobre isso. Imaginemos, amados, só imaginemos, tá? Porque a expectativa é que Jesus Cristo volte agora. Amém? Mas imaginemos que tenhamos aqui mais 20 anos. Como estaremos daqui a 20 anos? Como essa igreja vai estar daqui a 20 anos? É para que nós venhamos refletir sobre isso, para que nós venhamos entender que os esforços
dos patriarcas, que os esforços dos apóstolos, que os esforços daqueles homens de Deus que pregavam a palavra, tal qual os fundadores da Assembleia de Deus, foram para que todos fossem alcançados. E nós não podemos nos acomodar quando nós olhamos bancos vazios. E nós não podemos aceitar quando nós olhamos uma igreja esvaziada, como nós temos visto. E se nós não podemos trabalhar braçalmente, se é que existe essa palavra, mas que nós, no mínimo, dobremos os nossos joelhos e imploremos ao Senhor com fervor e com amor, para que Deus Ele faça milagres também nos nossos dias. Tomemos posse, amados, dessa palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer arder em nossos corações o desejo de lutarmos para que a obra do Senhor cresça e assim o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Não há propósito de estarmos aqui, senão para que outras vidas sejam alcançadas e recebam da parte de Deus o que nós temos recebido neste lugar, mesmo sendo nós indignos e não merecendo o que temos recebido da parte de Deus. E aqueles que ainda não puderam desfrutar dessa alegria, deste sentimento, e não têm consigo a certeza da salvação em Cristo Jesus, Jesus Cristo continua neste lugar de braços abertos. E nós, como igreja, pregamos a Cristo ressuscitado, aleluia, que um dia virá para buscar a sua igreja, e nós somos desejosos, assim como Deus nessa noite anseia, aleluia, que você que ainda não recebeu como único e suficiente Salvador, possa dar um passo para Ele agora neste momento, a fim de que você receba a convicção e tenha seu nome escrito no livro da vida. Há alguém aqui entre nós que ainda não tem aceitado a Cristo? Esta é a oportunidade que você tem de talvez se reconciliar ou receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Até o final desse culto, você tem a oportunidade de se decidir para Cristo, para que Ele possa fazer maravilhas também na sua vida. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. No mais, amados, guardem essa palavra na tábua dos vossos corações. Busquem a presença do Senhor. Se dediquem à obra do Senhor. Aleluia. E peçam ao Espírito Santo que te fortaleça em todo o tempo, porque essa deve ser a nossa oração. Que Deus abençoe a sua vida. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinha certeza, meus irmãos, que o Senhor ia impactar a cada um de nós com essa palavra. Palavra de Deus, vindo do coração de Deus para os nossos corações. Aleluia, essa é a palavra de Deus. Você que realmente perdeu, como aquele jovem perdeu o machado, e você ainda não conseguiu encontrar, não tem ninguém que possa te dar, foi para essa noite. Peça a Deus, o Senhor daqui desta noite, e Ele vai fazer com que você encontre o que você perdeu. Aleluia. Que Deus possa te abençoar. Até o final do culto, estamos aqui, estaremos orando pela sua vida. Irmãos, vamos levantar nossos